A gente falou agora há pouco com o Theo Cury sobre a resposta da Procuradoria-Geral da República sobre a lei da dosimetria, que tinha 5 dias, mas respondeu em 45, aquelas coisas. Se você já acha 45 mais tempo do que o que foi pedido, aguenta lá que eu vou te contar outra coisa. A Procuradoria-Geral da República, no assunto ligado à ABIN paralela, a PGR pediu que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, envie para a primeira instância aquele inquérito da ABIN paralela. Lembra-se, a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, e que tem uma investigação do uso ilegal da agência para monitorar opositores políticos clandestinamente. Lembra disso tudo? Então, Theo, quanto tempo demorou para ver esse posicionamento da PGR e por qual motivo assim, a sairia do Supremo e iria para a primeira instância? Bom, vamos lá. A investigação da ABIN paralela foi concluída no dia 17 de junho de 2025 e quando foi concluída, a Polícia Federal indiciou 36 pessoas, concluiu a investigação. Indiciar é concluir que essas pessoas cometeram crimes nesse monitoramento ilegal clandestino feito pela ABIN durante o governo de Bolsonaro. Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. A Procuradoria-Geral da República se manifestou 1 ano e 1 dia depois desses 15 dias. Então, no final das contas, demorou bastante tempo. Nesse tempo, algumas coisas aconteceram. Entre elas, a condenação do Bolsonaro na ação penal da trama golpista. Em linhas gerais, o que aconteceu? A Polícia Federal indiciou uma série de pessoas, foram 36 pessoas, Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN, o Carlos Bolsonaro, ex-vereador do Rio de Janeiro, enfim, uma série de pessoas, o atual chefe da Agência Brasileira de Inteligência do governo do presidente Lula, deixou de indiciar o Bolsonaro porque já havia indiciado o Bolsonaro na ação penal da trama golpista. Então, como eram os mesmos crimes, a PF deixou de indiciar o Bolsonaro a despeito de ter visto participação dele na ABIN paralela. Ponto. Quando a bola vai para a PGR responde 1 ano e 1 dia depois. 5 páginas. Das 5 páginas, 3 são contexto do que aconteceu até agora. Então, no final das contas, depois de 1 ano e 1 dia, a PGR apresentou os argumentos dela em 2 páginas. Nessas 2 páginas, a PGR diz, olha, essa investigação, ela tramita no Supremo porque há pessoas com foro por prerrogativa de função no Supremo. De todas as pessoas, só uma ainda está, que é o Jair Messias Bolsonaro. Com relação a ele, diz o Procurador-Geral da República, não há mais pendências porque tudo que tinha contra ele já foi julgado na ação penal da trama golpista. Então não faz mais sentido ele ser julgado se são os mesmos crimes. A justiça a legislação não deixa uma pessoa ser punida 2 vezes pelos mesmos crimes. Não pode. Ou seja, não está dizendo que cometeu ou não aquele crime. Só está dizendo que esses mesmos crimes já foram analisados. Vamos porque já foram analisados em outra ação penal. Num outro processo que também já tinha algumas pinceladas da atuação da ABIN paralela. Sim. E ele falou, com relação a Jair Bolsonaro já está tudo resolvido porque ele já foi acusado, condenado e já está pagando essa pena, essa sentença. Com relação ao Alexandre Ramagem, ele diz, e outros 2 subordinados a ele na ABIN, a mesma coisa, porque eles também foram denunciados, acusados e condenados na ação penal da trama golpista. Como os outros não têm foro por prerrogativa de função no Supremo, o que o Gonê disse foi, como eles não têm foro, o Supremo não é o tribunal competente para analisar esse caso. Então tem que ir para a primeira instância. Agora, o Alexandre de Moraes deve concordar com ele e remeter esse caso para a Justiça Comum. Tem uma matéria, inclusive, no site da CNN Brasil. Faz tempo isso, gente, porque é 2025. O Theo falou, faz 1 ano. Mas aqui, ó, veja quem são os indiciados pela PF, tá? No esquema da ABIN paralela. Então aqui tem o que o Theo citou pra gente e a lista de todo mundo. Carlos Bolsonaro, Luciana de Almeida, Alexandre Ramagem, Felipe Freitas, Henrique Zordan, Alexandre Ferreira, Luiz Felipe Barros. E aí vai aqui, ó, a lista inteira de todo mundo que foi indiciado. Não está por ordem alfabética. Beleza. Inclusive, o Luiz Fernando Corrêa, que é o atual diretor-geral da ABIN. Esse aqui, né, Theo? Luiz Fernando Corrêa, no número 33. Tem a matéria lá, tá, gente? Se vocês puserem no buscador indiciados, CNN Brasil, ABIN paralela e tal, você consegue essa lista.